importante porque nos ajuda muito a perceber os momentos de stress e o porquê de alterarmos o nosso comportamento quando estamos sobre um grande stress, especialmente. E depois, mais importante que tudo isso no Enneagrama, é a aplicação prática de eu saber que tendencialmente em stress tenho determinado comportamento e de repente, dominando esta informação, posso contrariar este movimento, sendo um aspecto mais negativo, porque falamos de desintegração e de stress. Eu acho super interessante este módulo, este tema, porque nos permite começar a dominar este assunto, a dominar os nossos comportamentos padrões e começar a eliminá-los de uma forma consciente. Portanto, a partir daqui nós conseguimos começar a ter muito mais consciência do que já sabemos dos tipos, do que já conseguimos perceber para trás. Mas foi muito entendimento até agora, não é? Entendimento que nos aconteceu, a forma como nós percepcionámos o mundo, a forma como integramos tudo isto. A partir de agora passamos de uma fase mais de entendimento para uma fase mais de trabalho diário, está bem? E isto é quase como ir ao ginásio. Tenham quase como a vossa PT que no fundo consegue trabalhar diariamente estas questões convosco. Óbvio que eu vou lançando dicas de treino e depois cabe a cada um fazer o percurso que entender e trabalhar estas questões mais ou menos de forma mais ou menos profunda. Ponto de desintegração. O que é isto? No Enneagrama nós percebemos que há uma estrutura completamente dinâmica sobre nós mesmos, ou seja, ninguém é só um tipo e fica cristalizado só nisso, não tendo dinâmicas. Portanto, muitas vezes o que nos acontece enquanto formadores é num primeiro contacto com o Enneagrama as pessoas dizerem: mas eu não sou só isso, eu tenho muitas personas, eu tenho muitas formas de estar, eu tenho muitos desafios e que me vou adaptando. Certo. Então nós começamos a ver que no Enneagrama grande demonstração desta flexibilidade desta ferramenta e do dinamismo que ela tem é que nós temos um tipo base central, portanto cada um tem o seu tipo identificado ou a identificar rapidamente, depois percebe que cada tipo tem duas asas, uma dominante, outra normalmente um bocadinho mais reprimida e que temos que trabalhar mais para ficarem equilibradas, portanto à partida depois do equilíbrio das duas asas, e a partir daqui há umas flechas, há duas flechas. Hoje vamos só trabalhar uma das flechas, a outra no domingo. Vamos lá. Os tipos, quando em stress, viajam para outro modelo de comportamento. E aqui o que fazendo o paralelismo com a casa, se nós imaginarmos que os 9 tipos moram numa casa com 9 quartos, nós tendencialmente tendemos a viver sempre no nosso quarto, portanto a perspectiva do mundo está sempre limitada ao nosso quarto, às vezes espreitamos pelas janelas das asas, mas nestes movimentos vamos visitar e ficamos uns tempos noutro quarto. O problema é que, como é um ponto de stress, nós vamos buscar a esse tipo o seu pior. A ordem hoje vai seguir o movimento que os próprios tipos fazem de desintegração, está bem? Não estranhem, eu não enlouqueci ainda com a quarentena, portanto vamos começar no 1, mas vamos perceber que os tipos 1 têm a sua desintegração no tipo 4, ok? Flecha do 1 para o 4. O que é que isto quer dizer? Quando nós temos momentos, há diferentes situações que ativam o nosso ponto de stress. É igual chamar-lhe ponto de stress ou ponto de desintegração, está bem? Eu vou usando as duas ao longo da nossa conversa. Portanto, tipos 1, quando estão em situações ou com pessoas ou com fases na vida de grande stress, mas assim à séria, está bem? Ou quando estão com ou quando sofreram uma grande mágoa, é uma das razões para irmos para o nosso ponto de stress. Portanto, quando há uma batalha a travar, um monstro a enfrentar, um stress maior do que o normal, podemos dizer que de uma forma geral nós neste momento estamos todos a funcionar em ponto de stress, a não ser os que estão ativamente já a trabalhar-se para já estarem em ponto de integração, que é o próximo, está bem? A maior parte das pessoas agora estão em ponto de stress porque foi-lhes tirado do tapete. Ponto de integração é o 4. O que é que isto quer dizer? É o tipo 4
imitar, copiar, assumir as piores características do tipo 4. Ao contrário do que ele irá fazer quando estão em integração, que vão buscar o melhor do outro tipo. Portanto, neste caso, os movimentos acontecem, podem ter uma preponderância maior em determinadas fases da vida, mas podem acontecer, por exemplo, ao longo de uma semana, nós irmos algumas vezes ao ponto de stress, porque à medida que temos um stress, às vezes mais pequeno, algo que seja gatilho de stress, faz-nos ir buscar alguns comportamentos de desintegração, está bem? Depois, quanto maior a permanência nesse tipo de stress, maiores são os danos e mais drástica se torna esta descrição de quem o tipo é quando na desintegração. Tipo 1, valoriza a eficiência, valoriza os processos, valoriza o rigor, tudo isto como prioridade a analisar as suas questões emocionais. Não quer dizer que não nos damos bem com pessoas do tipo em que desintegramos. Não, exatamente. Ou seja, pode haver de facto uma grande aversão às características daquele tipo. E mais uma vez, quando há uma grande aversão, também significa que se está num momento mais aflorado. Por algum motivo estamos a reagir tanto, também convém ir perceber porquê. Mas isto não tem nada a ver com compatibilidade de pessoas versus o tipo que tem a ver com os nossos movimentos internos, está bem? Tem a ver com os momentos em que eu estou em stress, não quer dizer que eu vá disparar para cima dos outros tipos 10, está bem? Então vamos lá, tipo 1, normalmente nós associamos o tipo 1 a processo, a rigor, a fazer o seu trabalho de uma forma de formiguinha, não é? Antes de aceder às suas questões emocionais. O problema é que o stress pode-se acumular, e o stress, já disse, pode ser uma situação dolorosa, pode ser uma situação de um medo excessivo, pode ser uma irritação gigante, algo que nos encosta à parede, ou um período de maior stress, como provavelmente muitos estão a viver agora com a quarentena. Portanto, o que acontece é que quando este stress se acumula para o tipo 1, ele não consegue deixar os seus sentimentos mais reprimidos. Portanto, nós vemos que o tipo 1, à partida, não tem nada de emocional, que é de processos, é de resultados, mas ele vai enchendo, e quando tem esta válvula de pressão aberta do stress, ele vai ao tipo 4, ou seja, ele vai para um ponto emocional, vai para um tipo do centro emocional, o mais emocional dos emocionais, não é? Da profundidade dos sentimentos, em que tudo assume uma dimensão enorme. Os drama queens aqui passam essas características ao tipo 1, que pode fazer cenas de dramas com coisas perfeitamente irrisórias às vezes. E mais uma vez, o objetivo não é julgar, não é? De lá estás tu, a formiguinha, a ir para o 4, a fazer aqui um drama, quando isso não tem importância nenhuma. Porque também não estamos a ajudar nem os uns nem os 4 a sair disto, está bem? É importante percebermos este movimento que ele faz inconscientemente, mas de uma forma fácil. Ou seja, isto é um comportamento natural quando em stress. Não é preciso, eu vou meditar para sair deste estado. Há um trigger, não é? Há aqui um gatilho qualquer que me faz entrar em stress, eu vou para este comportamento. Agora, eu depois consigo aprender a revertê-lo. Se eu perceber isto de forma consciente, este movimento, começa a dizer, não, eu agora já não vou fazer isto, não é? Vou começar a cortar, lá estou eu a fazer isto outra vez, vou começar a cortar. E devagarinho começamos a evitar andar por este caminho da desintegração. Agora, o 1 no 4 começa a sentir o que o 4 sente, recorde, sempre o lado mau do tipo por onde vamos. Ou seja, começa a sentir-se alienado, incompreendido, eu sou diferente, eles não me percebem, portanto começa a dramatizar, quando estão a trabalhar muito, começam a achar que ninguém percebe os ideais deles, não é? Porque é que eu me esforço tanto? A gente não percebe porque é que eu me esforço tanto. Nem vale a pena eles perceberem, porque eu sou completamente diferente deles. E, portanto, é um que assume um discurso tipo 4. Num tipo 4 mal também, ok?
Estamos a ir buscar o pior, começam a entrar em contradição com os valores que expressam. E aqui, infelizmente, é difícil que o tipo 1 peça ajuda diretamente, está bem? Enquanto há outros tipos que conseguem fazê-lo. Um tipo 1 desintegrado ou num caminho de maior stress não tem grandes capacidades de pedir ajuda por si. Agora, isto pode levar até a estados de depressão grave, pode levar a pensamentos de autorreprovação, até de autodestruição e, portanto, mesmo que não entremos para a parte de patologia, pelo menos uma ruptura nervosa ou uma depressão grave pode haver. Porque vamos falar do tipo em stress, ou seja, o 1 em stress é um pincher. Substituímos a abelhinha trabalhadora por um cãozinho irritante, pequenino, que ladra a todo o segundo com toda a gente, refila com toda a gente, e que as pessoas olham para ele e pensam, também não és um Rottweiler, quer dizer, também não metes medo, não é? Portanto, um começa a ficar irritado e esta conexão com os sentimentos dele e com as emoções explode à 4, que é para dentro. É pelas emoções do ninguém me percebe, pelos dramas e para dentro. Faz sentido? Nada contra os pinchers também. Nem contra cavalos, nem contra... Isto hoje parece que eu vou estar contra toda a gente a fazer estas descrições, mas não. 1 em stress vai para o 4. O 4 em stress assume comportamentos do tipo 2. Então, o tipo 2 apresenta-se aqui ao tipo 4 quando há... Normalmente pode ser uma quebra emocional. Ou seja, tudo o resto também se aplica. É um momento de stress, uma dor grande, uma fase mais difícil. Mas para haver maior permanência no tipo 2 enquanto stress para um 4, normalmente é quando há aqui uma quebra emocional. Os 4 já sabemos que podem ser muito individualistas e muito temperamentais no sentido de viver as suas emoções todas, não é? Querem experimentar todas elas para que as possam conhecer, distanciando-se das pessoas importantes na sua vida. Portanto, há aqui um movimento de individualidade do 4 em que ele se afasta das pessoas. Mas isto pode lhe causar imenso stress, ou então pode também acabar por ganhar maior dimensão quando há um outro stress e de repente as pessoas importantes estão afastadas. E aí o 4 pode assumir comportamentos do tipo 2. O que é que acontece? Eles tentam tranquilizar-se perante este stress, aproximando-se dos outros. E à partida isto é uma coisa boa, só que nós em ponto de stress vamos sempre buscar as coisas más do outro tipo. Portanto, o que eles querem é a segurança que os outros não os vão abandonar em tempo de tempestade, não é? Em tempo de crise, e que acabam por fazer coisas, entram naquele jogo emocional do tipo 2, de fazer coisas que vão ao agrado dos outros, para terem essa aprovação dos outros e para depois poderem exigir que eles correspondam e que eles respondam às suas necessidades. Ou seja, o tipo 4 entra aqui num jogo de manipulação emocional, porque já percebemos o 4 não sai do centro emocional quando está em stress, não fica prático, não fica mental, ele permanece no centro emocional, vai para o 2 e vai, num primeiro momento, faz uma aproximação dos outros para sentir, não, eu tenho aqui a minha tribo, estou seguro, mas eu vou inicialmente ser muito sedutora com o meu grupo, seja a família, seja isto pode ser voltar a viver com os pais, estar a viver com amigos próximos ou ficar muito dependente da relação em que se está, para depois começar a exigir que cuidem de mim. E isto é o pior do tipo 2. Quando falamos em manipulação no tipo 2 é isto que se quer dizer. O que é que acontece aqui? Como eles não conseguem mais funcionar por eles, não é? Porque de repente têm que se ligar ao outro para satisfazer as suas necessidades, ficam com esta relação que para um 4 não é nada saudável, não é? Portanto, ir ao comportamento do tipo 2 não é de todo
benéfico para um tipo 4. Isto também é importante para quando estamos a tentar ajudar alguém que nos é próximo, sabendo que ele é um tipo 4, por exemplo, não o chamar muito para a dependência na relação comigo. Porque ele vai criar essa dependência e depois há um momento logo a seguir em que ele rompe com isso. Ou seja, o tipo 4 em stress é perito em terminar relações, em arranjar conflitos no seio da família, em distanciar-se do vem como ninguém me percebe e eu sou diferente de todos e portanto eu não quero isto para mim, e faz aquele movimento de Dom Quixote de ir à procura do próximo. Portanto, ele a seguir rompe com estas relações de dependência que criou e sobre um stress extremo, não é? Se permanece muito neste 2, ele pode-se permitir quebrar completamente, ficar completamente destruído, ir completamente abaixo de uma depressão, fazer algo muito extremo para atrair mais cuidado dos outros, ok? Tem que se ter, obviamente, muito cuidado em qualquer um dos tipos, se faz uma grande permanência no ponto de stress, porque normalmente é quando começa a entrar a patologia e outras questões que eu não quero aqui abordar, mas que pode tendencialmente depois ser muito prejudicial para a pessoa e para as pessoas que estão à volta, ok? Então, vamos lá. O tipo 1 em stress vai para o tipo 4, assume comportamentos do tipo 4. O tipo 4 em stress assume comportamentos do tipo 2. E também é associado o animal do 4, sabemos que é o cavalo, mas em stress é o pombo, que anda a bater com a cabeça nas paredes, a ver se alguém lhe dá milho, mas que fica sem utilidade nenhuma, não é? Portanto, fica assim, foca-se nas pessoas, mas não está bem focado nas pessoas. E nós aqui começamos a perceber uma coisa muito interessante, que é, quer no meu ponto de integração, mas especialmente neste de desintegração e de stress, eu não sou aquele tipo. Ou seja, eu como 4, eu não sou um 2, eu não viro um 2. Portanto, nunca será natural para mim e positivo assumir muitos comportamentos de tipo 2. Antes, pelo contrário, eu enquanto 4, se começo a perceber na minha autoanálise, em termos de autoconsciência diária, que estou a ter muitos comportamentos de tipo 2 e desta forma desintegrada pior, tenho que fazer algo para quebrar isto, está bem? Óbvio que há fases e todos temos aqui períodos de maior permanência ou não em desintegração, está bem? E também temos permanência noutros tipos por outro tipo de obrigação, ou seja, ao 2 nós associamos muito o ajudar os outros à questão da maternidade e da parentalidade no geral. Portanto, óbvio que eu, se tenho um filho que não tem nem um ano, eu estou com muitos comportamentos tipo 2 porque estou numa fase em que tenho que o ter, mas nunca a ser um 2. Uma coisa é um 2 a representar um 2. Outra coisa é um 4 que está num 2 ou qualquer um dos outros tipos que tenha que assumir comportamentos do tipo 2. E aqui vamos só recordar que o Enneagrama tem um círculo que une todos os tipos e por isso nós temos um bocadinho de todos os tipos, ok? O 1 para o 4, o 4 em stress para o 2, vamos aos tipos 2. O tipo 2 tem imensas dificuldades sempre em indicar o que é que está a sentir, o que é que precisa, não é? Porque acha que isso vai ser egoísta. Portanto, ele começa a fazer coisas boas para os outros tratarem de si em troca. O que acontece é que quando esta estratégia falha, eles entram em stress ou com um stress exterior e aí eles começam a tentar afirmar as suas necessidades com estratégias de força. Porquê? Porque o 2 em stress vai para o 8. Portanto, começa a assumir características tipo 8, o que é altamente improvável para a maior parte das pessoas que convive com o tipo 8 e que sabe que são sempre as pessoas mais disponíveis, são os enfermeiros da comunidade, são as pessoas que estão sempre lá a cuidar, a tratar e de repente têm acessos de raiva e têm formas brutas de fazer as coisas e de exigir as coisas porque eles assumem comportamentos do tipo 8, ok? Então, o que acontece é que eles podem tornar-se desafiantes e argumentativos, não é? Como o tipo 8, de repente tudo é uma discussão, tudo tem que ser motivo de conflito.
podem fazer ameaças, podem atacar aqueles que não responderam como eles queriam, ou seja, seja verbalmente, seja às vezes até de uma forma mais física, de virarem-se para quem está próximo e que eles acham que não correspondem aos padrões, também de exigência do tipo 8, ou seja, a questão da justiça, ou que houve abuso de poder, voltamos às mesmas questões, e quando estão extremamente deteriorados, ou seja, quando há uma grande permanência no tipo de stress, aqui no ponto de stress, ou de facto foi um embate muito, muito grande, podem tornar-se até fisicamente violentos, o que com 2 é estranhíssimo, não é? Mas pode acontecer. E sob esse stress extremo, também podem tentar controlar os outros, criando dependências. Ou seja, pequenas estratégias no dia-a-dia em que, de repente, só eles é que têm a chave de acesso a uma zona da casa que é muito importante para determinada tarefa. Só eles é que têm a passe do computador e não partilham. Só eles é que... Portanto, há aqui momentos em que eles criam pontos de ligação e pontos de dependência. Certo? Então vamos passar do tipo 2 em stress vai para o 8, logo o tipo 8. O tipo 8 em stress também é muito curioso, porque não é óbvio, e acho que para a maior parte das pessoas não estão à espera deste movimento. Ou seja, o 8 todo poderoso, o 8 muito vigoroso, tigre, não é? Que tanto nos assusta às vezes e intimida. Quando está sobre verdadeiramente situações difíceis, quando está com um grande stress, os 8 aqui que me corrijam se eu estiver errada, está bem, tigres, fazem um movimento de recolha. Ou seja, os 8 são pessoas de ação, não é? Afirmam-se abertamente, assumem posições fortes, trabalham muito e por isso vivem também muito em stress, é relativamente comum, às vezes nem chegam a perceber que vivem. Qual é o animal do 2 em stress? O animal do 2 em stress é o gato, mas o gato no lado mais agressivo, está bem? No lado daqueles gatos vadios que se viram às outras pessoas. Então, o tipo 8 aqui não tem outro animal que não o tigre, fica um tigre desdentado, fica assim um tigre um bocado feroz quando está em modo guerra, está bem? Isto porque os 8 que vivem em stress, quando há uma posição muito extremada de stress, ou porque houve de facto um grande stress, ou uma grande mágoa, ou assim um conflito enorme e que o devastou, eles recolhem-se, ficam muito mais reclusos, muito mais emocionalmente retirados das situações. Portanto, eles podem decidir de facto sair ou podem desligar emocionalmente, que às vezes ainda é pior, está bem? Aí, o que é que eles fazem? Ganham algum tempo, ou seja, a estratégia do tipo 8, isto é quase um lobo, mas não é, é só o meu cão que está a delirar com o facto de estarem a passar ambulâncias, que eu espero que esteja audível mesmo assim o que eu estou a dizer. Então vamos lá, para de refilar, não é? Para de argumentar, de discutir. E o que o 8 nos responde imediatamente é: no dia em que eu não discutir é que tens que te preocupar. Mentira? Eu fico à espera dos vossos comentários. Porque o 8, quando se retira, seja fisicamente, quando sai, decide desligar, ou quando vive numa bolha Actimel em que não quer saber, aí sim é muito mau sinal. Vão para a sua toca. O tipo 8, quando está em ponto de desintegração, em stress, foge para a sua toca, isola-se, está bem, normalmente, e é só uma estratégia para ganhar tempo, porque ele não consegue viver ali muito tempo, está bem? Não conseguimos normalmente ver um tipo 8 a arrastar-se muito tempo no ponto de desintegração. Depois o problema é que quanto mais tempo ele ficar, mais isto vai crescer. Ele vai quase adicionar combustível às suas suspeitas, o que levou a momento de stress ou aos sentimentos de rejeição, e portanto eles começam a sentir, quando estão saudáveis, o 8 já sente que está em guerra com o mundo. Quando está num ponto de stress tão extremo,
ele começa até a desenvolver algumas fobias ou percepções distorcidas, ok? Começa a ficar um bocado paranoico com o lado mental do 5. E nesses momentos eles não confiam em ninguém, veem tudo e todos como uma ameaça à sua existência e podem até começar a ter inimigos reais que não existiam, porque aquilo assume um caráter completamente mental. O tipo 8, quando desintegra, quando está em stress, vai para o 5, o que quer dizer que vamos falar de 5. E os 5, aqueles 5 coruja, tranquilos, aqueles 5 que ninguém dava por eles, de repente, em stress, viram 7. Viram a personalidade mais extrovertida possível. Agora, em stress, sempre, não é? Quando falamos de movimento de desintegração, vamos buscar o pior do outro tipo. Ou seja, os 5 que normalmente são mais isolados, mais retirados, que são focados em perseguir aquilo em que acreditam, nas suas competências, no que é do seu domínio. Olá, entretanto, a quem se juntou, um beijinho grande. De repente, o que acontece é que eles começam a perceber o seguinte: o raciocínio é, ok, as minhas necessidades básicas de controle, de contacto, de conexão, não interessam, não é? Porque aquilo fica tudo no modo conhecimento e investigação e o cientista passa quase a cientista louco. Portanto, isto leva ao stress. E nesta bolha de stress que explode, que mais uma vez pode ser, eu estou a dar aqui o caminho interno para o stress, mas pode ser um acontecimento exterior, ou uma mágoa, ou uma dor qualquer que te faz rebentar esta válvula e põe cada tipo em stress. E aí eles começam a dispersar nos pensamentos, a ser impulsivos nas suas ações, começam a entreter-se compulsivamente, ou seja, não viam Netflix e de repente já veem tipo uma série em 2 dias. E nós sabemos que para aquela pessoa aquele comportamento não é sinónimo de algo saudável, tá? Portanto, aí ele começa a ter alguns comportamentos de se entreter compulsivamente, que é o pior do lado 7, começar a fazer alguns contactos sociais, mas muito desprovidos de conteúdo, está bem? E portanto, a sua impulsividade aqui no tipo, assumindo as características do tipo 7, também faz com que o tiro saia um bocado mais o tiro saia pela culatra e que eles fiquem um bocadinho mais isolados, até porque como é tudo tão superficial, eles saltam para o contacto, mas quando voltam a si, sentem-se ainda mais vazios e mais sós. Portanto, eles aqui podem, a tipo 7, podem procurar fugir de sentimentos dolorosos, podem tornar-se muito impulsivos, comportamentos muito errados, algo histéricos. Há aqui algumas características de personalidade mais exuberantes, está bem? E pensar demais colocou-os em muitos problemas e, portanto, eles a partir de agora decidem, isto é um processo inconsciente, está bem? Não pensar mais. Eu até agora pensei em tudo e isto saiu furado, portanto eu agora vou levar a vida como vejo os tipos 7 a levar, só que agem compulsivamente. Portanto, aqui este lado negativo do tipo por onde eles vão traz-lhes estas características. Então, os tipos 5 em stress foram para o tipo 7, ficaram uma espécie de corujas desorientadas e tentaram ser outras aves e de repente perceberam que não era nada daquilo, está bem? Porque continuam, no fundo são aquelas corujas que usam os óculos de fundo de garrafa, mas que têm que os pôr para ver as coisas e aí conseguem. E o que acontece é que por algum motivo os óculos partem, não é? Ou eles decidem tirar os óculos ao ar e viver a vida como se não precisassem de óculos e claro que não vai correr bem. Portanto, o objetivo é sempre resgatar o nosso tipo ou alguém que nós possamos ter próximo e que sabemos que está neste movimento de stress e perceber que estão em movimento de stress. Eles estão a sofrer sempre. Portanto, é preciso fazer este movimento outra vez de retirada para depois então trabalhar o ponto de integração, que é o que vamos falar no domingo. Tipo 7. O tipo 7, stress, assume comportamentos tipo 1.
Daí aquela parceria do 1 com o 7 que para uns é benéfico, para outros nem tanto. E outros nem tanto é o tipo 7 ir ao tipo 1 buscar o pior dele. Porquê? Porque um tipo 7, normalmente sabemos que valoriza a espontaneidade, gostam de ir com go with the flow, não é? O que acontece é que eles começam a fazer com que a opção à partida mais interessante para eles comece a ter muita crítica. Internamente liga-se um grilinho falante, no mau sentido, já sabemos que é ponto de stress, mas quando isto começa a ir muito longe, este grilinho começa a ter uma voz já muito forte, ou o stress em que o tipo 7 está já é muito forte, ou a mágoa foi muito grande, começam a sentir-se desconfortáveis com a falta de foco e de estrutura. Começam a achar que a vida está a ir, não tem rumo, que não tem objetivos, não conseguem ver luz nenhuma ao fundo do túnel, tá bem? Começam mesmo a entrar em dor, que é aquilo que eles mais tentam evitar para ele e para os outros. Então, à medida que as obrigações reais que se começam a acumular, os problemas se começam a acumular e toda esta bola de aumento de stress faz com que os 7 comecem a ter comportamentos de um tipo 1 mal. Ou seja, começam a tentar organizar os assuntos que têm, as tarefas que têm, só que de uma forma super rígida, super compulsiva, conseguem tornar-se autocríticos, às vezes mais especialistas do que os próprios uns, está bem? Nada está bem, tem sempre uma falha, são impacientes, mesmo são impacientes consigo, com as suas realizações, são curtos e impessoais com os outros, ficam aqui quase num modo robô que normalmente não associamos de todo aos tipos 7. Mas que eles não conseguem sair quando permanecem muito em ponto de stress, porque o que salta aqui nós percebemos que é uma questão de ego, tá bem? É aqui o lado, não é tanto a personalidade, mas o superego a crescer nos sets, e um superego muito punitivo. Portanto, não é de uma orientação interna real, como tem o 1. O 1 tem que fazer aquilo porque sabe que tem que fazer aquilo e todo aquilo segue trâmites legais que têm que seguir. O tipo 1, o tipo 7, quando está nas características do tipo 1, está só a punir-se, está só a criticar-se e não consegue sair desta bola de sofrimento. Portanto, normalmente eles recusam-se a ficar em pleno na disciplina e no plano do tipo 1 e rapidamente retomam comportamentos não saudáveis, está bem? Se não conseguem desconstruir isto de uma forma sustentada e consciente, eles começam então a pôr de lado totalmente os comportamentos que estavam a assumir até então, e começam a fuga deles outra vez da ansiedade. Começa então tipo uma fuga, uma corrida épica de fugir da ansiedade, depois a culpa de tentarem abafar esta ansiedade e começa uma bola de neve a descer a montanha de uma forma muito rápida. Quando eles assumem estes comportamentos, começam a tentar pôr ordens aos outros e começam a tentar pôr, mas de uma forma muito rígida, mas completamente arbitrária. Portanto, eles não são tipos 1 a dar ordens, que são todos certinhos e a coisa segue uma ordem. São tipos 7, aquilo começa a disparar para todo lado e começa a ser um bocadinho assim aleatório para onde é que os tiros vão. Torna-se obsessivo também com isto, um bocadinho vingativo, mas pode ser para com eles próprios, portanto nem sequer têm que atirar para fora das grades, pode ser internamente. E aqui tudo o que ameaça esta estrutura frágil que eles próprios criaram puxa pelo lado não saudável do tipo 7. Ou seja, aqui eles podem também assumir como o tipo 1, não esquecer o 7 é mental, tá bem? Portanto, ele pode fixar-se em algo ou em alguém que lhes pareça que seja a solução para a sua infelicidade. E aqui há muita tendência de pôr tudo naquele saco. Seja de uma situação, seja de uma pessoa em concreto,
e há uma fuga para fora, que é, eu não consigo, chama-se locus de controle, e muitas vezes o tipo 7 tem uma tendência muito grande a ter um locus de controle externo, ou seja, é sempre tudo culpa de fora. Porque não choveu, porque o presidente não mandou, porque o chefe não deixou, porque a mãe não quis, porque o filho não acompanha, porque, está bem, nunca é de si. E o 7 tem que virar a responsabilidade mais para si. Mas pronto, hoje nem sequer estamos a falar de pistas de crescimento, a culpa é no exterior, no locus de controle, exatamente. Portanto, hoje é só perceber, havendo um gatilho de stress, para onde é que ele foge automaticamente. Para quê? Para que sempre que reconheçam este tipo de comportamentos, consigam cortá-los e voltar ao vosso base. Ok? Tipo 3, 6 e 9. Nós vemos que é o triângulo do Eneagrama, está bem? Todos os outros movimentos já fizemos. Falta aqui este triângulo, que anda sempre de mãos dadas, porque eles integram e desintegram todos uns nos outros. Começando pelos 3. Os 3 são os empreendedores, os bem-sucedidos, quando têm algum tipo de stress que põe em causa a sua eficácia, as suas atividades, os seus esforços, seja porque estão a ser ultrapassados pelos outros ou porque circunstâncias da vida não estão a permitir que eles cheguem onde acham que deviam estar, o tipo 3 empurra-se completamente para fora do seu limite, portanto ele tem uma capacidade de trabalho, já vimos, muito acima de todos os outros, e de se autoanular em detrimento dos seus resultados, ok? A questão é que quando este stress permanece ou de facto é muito forte e o empurra para uma situação em que ele não consegue fugir, o tipo 3 tem comportamentos de tipo 9. E isto é completamente contraproducente com todas as descrições que nós já fizemos de tipos 3. Porque pensar no tipo 3 altamente proativo e dinâmico e competitivo a cair no pior do tipo 9 de serem preguiçosos, de não quererem fazer as coisas, de estar tudo bem, não é? É muito dicotómico. Então, o tipo 3, quando está em stress, desvincula-se das suas atividades, deixa de ter aquele prazer de competir, deixa de querer investir tempo e investir os seus pensamentos, a sua energia em tudo, está bem? Quanto mais forte for esse stress ou quanto mais tempo ele permanecer em ponto de stress, mais isto vai ser explícito e fica em modo piloto automático. Ou seja, torna-se vago, não tem foco, pode ser muito teimoso, assumir aqui as características de teimosia negativas do tipo 9 e pouco comunicativos quando são confrontados. Portanto, aqui assumem também um lado... Tipo 3 é emocional, mas assume um comportamento muito mais visceral e de ação quando são confrontados, porque estão em ponto de stress. E se não acabam por aliviar este stress e por conseguir contornar rapidamente a situação, começam a ficar cada vez mais passivos e a entrar nesta bolha de mais passivos, mais resignados, mais desinteressados no seu trabalho. Podem até acabar por perder o trabalho. Basicamente estão só a fazer passar dias, sem grande propósito, sem grande interesse. Aqui pode haver uma depressão, obviamente, não é? Perante este cenário, e eles não respondem a isto, ou seja, não há a ação de cortar com este movimento do tipo 3. Aqui, dificilmente as pessoas podem acreditar, quando conhecem um 3 nesta fase, cá em baixo, não é? Que era aquele tipo 3 conquistador, pavão, a pessoa que era um hiper competitivo, porque de facto mostra uma faceta muito desconhecida do tipo 3, mostram completa falta de interesse em si, em qualquer outra coisa, e todos os sentimentos se desligam. Portanto, há a sensação que eles ficam despersonalizados e catatónicos, ok? Tipo 3 em stress assume comportamentos de tipo 9, é o seu ponto de desintegração. Tipo 9, normalmente nós sabemos que são tipos mediadores, fáceis, agradáveis, mantêm uma aparência positiva na medida do possível. São pessoas que nós sabemos que à partida permanecem calmos em altos e baixos, permanecem tranquilos em momentos de crise. Mas 9 torna-se
visivelmente ansioso e reativo. Isto porque o tipo 9 em stress vai para o 6. Portanto, assume comportamentos de tipo 6. Quer isto dizer que, de repente, os 9 calmos, tranquilos e mediadores começam a ser nervosos, a ter uma perspectiva altamente pessimista. Se o problema é interpessoal, ou seja, se o problema que fez despoltar é com outra pessoa, podem tornar-se muito reativos e muito desafiantes, muito tipo 6 no lado mais nazi, e repreendem as pessoas, acabam por tentar libertar as suas frustrações reprimidas para cima de alguém, não é? Ou dessa situação, e aí podem reforçar a sua teimosia, a sua resistência a experimentar outras formas de agir, e de aceder e de trabalhar a dor. Portanto, eles acabam por fazer aquele muro com que os 6 muitas vezes vivem de proteção, e os 9 acabam por construir também isto em relação ao lado mais emocional. Aqui também é importante ressalvar que o tipo 9, que nós estamos habituados a ver na rede de praia tranquilos, levantam as antenas todas de preocupação e de cenários e de ansiedade mesmo. Portanto, aqui de ansiedades internas, está bem? Quando estão nos 6, eles ficam sobrecarregados com intensa ansiedade, com uma extrema necessidade de controle, e, portanto, até de paranoia, podem reagir de forma mais histérica e tornam-se mais amedrontados com o mundo e irracionais. Portanto, eles têm aqui a polaridade, a bipolaridade do tipo 6 no sentido do fóbico e do contrafóbico, não é? Nas descrições que encontramos. Pode acontecer aqui que o tipo 9 tenha todas estas preocupações e de repente ataca, que tenha todas estas ansiedades e ataca aos outros, porque acaba por se tornar mais dependente que nunca deles, não é? Esta questão da segurança externa do tipo 6, o 9 de repente começa a precisar de ter as suas pessoas ali, e acaba por ter que sentir que tem que cuidar deles, no sentido de os proteger e de lhes garantir segurança para resolver os seus problemas. Portanto, é difícil, naturalmente, para as pessoas que estão à volta de um tipo 9 que têm uma identidade construída e percepcionada, e de repente este tipo 9 fica com características muito mais do centro mental e do 6 quando está mal, tá bem? Vai buscar o pior do tipo 6 e fica descontrolado desta forma, fica acima de tudo descontrolado mentalmente. E na questão da segurança, é isso que ele mais põe em causa quando está no quando está no ponto de desintegração. Ok? Então, tipo 9 desintegra no tipo 6, o tipo 6 finaliza o triângulo, o tipo 6 desintegra no tipo 3. O que é que quer isto dizer? Os 6 muitas vezes já são ansiosos, já sabemos que duvidam um bocadinho de si, mas que fazem o possível para cumprir as regras, para cumprir todos os compromissos e responsabilidades que são importantes nas suas vidas. Portanto, o stress torna-se quase uma forma de vida para um tipo 6. Para que não falhem, não é? Para que nada falhe. A questão é quando as suas defesas usuais estão atacadas. Portanto, eles já têm todos estes sistemas de lidar com a frustração que, para muitos outros tipos, não existem no dia-a-dia. O tipo 6 já tem este mecanismo, porque foi um dos cenários que ele conseguiu prever. No entanto, quando vai para 3, o 6 esconde-se no trabalho, na carreira, nas tarefas e na eficácia que tem que demonstrar em termos profissionais, e isto torna-se quase um personagem muito bem montado em cima da sua personalidade tipo 6. Ele assumir que põe uma cara corajosa, não é? Como se dissesse aos outros que não se preocupem que eu estou bem. Portanto, tenta muito passar em situação de crise a imagem do personagem construído típico do tipo 3, que ele está melhor do que todos os outros, e que as pessoas não têm que se preocupar com ele.
Isto tem muitas vezes a base nos medos de abandono ou de não estar adequado que um tipo 6 assume ao ir para ponto de stress, está bem? Tem a ver com os medos também base do tipo 3 e que também podem fazer com que eles se tornem mais emocionalmente distantes, à semelhança de um tipo 3 e de um tipo 3 magoado, e com algum receio de intimidade, de conversas muito profundas, de saberem demasiado sobre mim, etc. Aqui, normalmente eles não querem que as pessoas, quanto mais próximas forem as pessoas deles, menos eles querem que elas vejam que eles não estão bem. Portanto, atenção aos tipos 6 que andam aí por casa, que podem estar em momentos mais difíceis, agora ou futuramente, e que põem uma capa de que está tudo bem. Quando há outros tipos que nós sabemos, nomeadamente o tipo 1, por exemplo, onde nós começámos na live 2, mas anterior, que tivemos que partir aqui em duas, que quando estão mal, eles estão muito mal, mas toda a gente à volta deles, as pessoas próximas, ficam a saber e a achar que eles estão ainda pior. Portanto, aqui o tipo 6 é altamente recolhido, muito fechado, muito em modo de personagem, eu estou bem, está tudo bem, vai tudo ficar bem, não tem que se preocupar comigo, está bem? E as ameaças à sua segurança, que aquilo que mais preserva, podem levá-los a competições secretas. Portanto, mais uma vez, vai ao 3, começam-se a sentir extremamente ansiosos e até às vezes masoquistas, cheios de sentimentos de inferioridade e de inutilidade e que não servem para nada e que os outros todos fazem coisas melhores do que eu e conseguem resultados muito melhores, portanto eu sou uma farsa para o mundo e para a sociedade no geral. E aqui podem começar a tornar-se um bocadinho, vão buscar o lado menos correto, ok? E tendem a assumir comportamentos um bocadinho sem escrúpulos quando se torna importante para eles preservar a sua posição ou a sua segurança e, se for preciso, tornam-se desonestos em princípios. Sem princípios, portanto, acabam por pôr tudo em causa e vale tudo. Estamos a falar, obviamente, em stress e quanto mais forte for o embate para ir para stress ou quanto maior for a permanência em modo stress, mais isto se torna evidente e mais forte, ok? Quanto menos tempo for, mais leve é este assumir de características do tipo 3 negativas. Muitas vezes os seus alvos, à semelhança, ou seja, não temos aqui um tipo 3, temos um tipo 6 a agir com comportamentos tipo 3. Portanto, o que ele vai fazer é, os alvos acabam por ser pessoas que para o 6 simbolizam autoridade, são pessoas, são alvos específicos, não é disparar para todo lado, e que fizeram algo que para o 6 foi a traicioná-los. Portanto, foi aqui uma grande traição. Dando um exemplo que muita gente pode conseguir saber de alguma história, ter ouvido alguma coisa. Obviamente que eu não estou a dizer que os 6 vão começar a fazer isto, está bem? Estou só a exemplificar no máximo para conseguirem perceber o que é que eu estou a dizer. É muitas vezes aquele trabalhador de escritório super competente que ficava lá depois do horário normal, etc., que é despedido ou que fez um pedido de férias numa altura em que não dava jeito à empresa, a empresa recusou, ele sente-se completamente injustiçado e surta e vai lá com uma arma e pronto, e acaba por cometer um crime assim daqueles que depois vão parar às notícias de abertura do Jornal da Noite, está bem? Portanto, essa raiva interior para o 6 acaba por aumentar muito o seu lado vingativo, que sabemos que é altamente perverso, obviamente. Temos aqui o triângulo fechado de pontos de desintegração, ou seja, o 6 em desintegração, o 6 em stress, vai para o tipo 3. Os animais, neste triângulo, quando estão a ir para o seu ponto de stress, o 3 que nós associamos à águia, portanto, é um animal altamente imperial e forte e poderoso, vira um bocadinho o pavão, ou seja, descontrolado, no sentido em que ninguém sabe muito bem qual é a utilidade de um pavão. Não sei se há pessoas de biologia aí desse lado, ou veterinários, que me consigam dizer até hoje para que é que serve um pavão na sociedade. Não sei.
Mas fica neste sentido, ou seja, ficam sem objetivos, não é? A águia tem os seus objetivos muito presentes e o pavão deixa de os ter. Por outro lado, o 6 fica dependendo também da forma, se é fóbico, se é contrafóbico, mas pode ficar um coelhinho assustado, pode ficar um suricata, no sentido em que fica com as antenas todas para cima, mas fica agressivo. Sabemos que é um animal relativamente agressivo, especialmente quando alguém ataca o seu grupo e sem força, não é? Acabamos por associar também a um animal que não tem muita força. O tipo 9 entra mais em modo golfinho, no sentido de se narcotizar, ou seja, que fica ali às voltas a dar cambalhotas nele próprio do medo, a enrolar-se nas ondas. Também não prejudica ninguém para além de si mesmo, mas não é produtivo nessa fase. Um resumo só que não é meu, que eu encontrei, mas que acho que é muito giro, porque é uma frase para cada tipo, quando vai para o ponto de desintegração. E voltamos também às paixões de cada tipo, ao pecado de raiz, base de estudo do Enneagrama. Isto, obviamente, é a frase mais forte possível, que resuma o pior de ir ao ponto de stress, está bem? Os tipos 1, tentando a perfeição sem sensibilidade humana, acabam por inverter a sua própria sensibilidade. 2, forçando os outros a amá-lo, terminam a ser odiados. 3, engrandecendo-se, acabam por ser rejeitados. 4, seguindo somente os seus sentimentos, desperdiça a sua vida. O tipo 5, impondo as suas ideias sobre a realidade, terminam desligados da mesma. Tipo 6, sendo muito dependente dos outros, acabam por ser abandonados. O tipo 7, vivendo para os prazeres da vida, acabam frustrados e insatisfeitos. Tipo 8, dominando os outros para terem o que querem, acabam por destruir tudo. Tipo 9, acomodando-se demais, tornam-se conchas subdesenvolvidas e fragmentadas. Então, estes movimentos de desintegração são de facto duros, mas que é muito importante nós conseguirmos fazer este movimento uma vez percebendo de forma consciente quais são os nossos comportamentos típicos, para depois conseguir travar e reprogramar noutras fases. Ficamos à espera de uma formação quando isto tudo melhorar. Eu agradeço, eu gostava muito. Obviamente que toda a gente está aqui a passar por fases de grandes mudanças, não é? Mas eu gostava muito, e é um desejo cada vez mais presente, que possamos, até ao verão, quando isto estiver resolvido, fazer uma formação presencial em Lisboa, está bem? Depois, se tiverem sugestões de datas ou de locais, digam. Eu também vou reajustar um bocadinho, porque para quem já fez este online, até pode fazer sentido fazermos só num dia, em vez de serem 2. Normalmente é ao fim de semana, é sábado e domingo, mas fazer um mais de viver o Enneagrama e colocar dúvidas e fazer estes movimentos. Acima de tudo, é perceber que a ferramenta que parecia na primeira live muito limitante, não é? Porque primeiro somos logo 1 de 9 no mundo. A tendência é logo dizer que somos o 10, não é? Ou o 0. Somos 1 de 9. Depois percebemos, ok, é um bocadinho mais complexo que isso, porque eu sou 1 de 9, mas tenho 2 asas e há uma que está dominante e outra reprimida. Portanto, logo aí divido metade das pessoas que são do meu tipo. Depois, para além disto, tenho aqui 2 movimentos de flechas de integração e desintegração. E por aí vai, depois tenho os subtipos, e depois é um movimento contínuo. Ou seja, quando trabalhar as questões do meu tipo, posso ir trabalhar as questões da minha essência, que têm as suas questões, que têm as suas questões. Portanto, isto é um ciclo sem fim. É uma das coisas mais bonitas, é que nós somos um trabalho perfeitamente inacabado. Beijinhos, fiquem bem, fiquem em casa se puderem e vão deixando nos comentários e nas mensagens as vossas sugestões. Obrigada. Tente ser clara, porque são assuntos que se podem tornar muito confusos e, se fora de contexto, até perigosos. Portanto, eu espero sempre que estejam bem explícitos. Por isso também tento preparar estes conteúdos. Obrigada, beijinhos.
até de mim.